Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Diogo Salviano, psicólogo clínico, e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que eu vejo muita gente falando nas redes sociais, que é o moralismo, ou então o falso moralismo, como muitas pessoas falam, né? Que algumas pessoas aí na sociedade têm, e que é uma questão que a gente trabalha bastante na psicanálise, né? A questão da moral a gente trabalha muito na psicanálise, muito no setting terapêutico. Então, por isso hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essas questões. Eu estou fazendo um teste com o áudio do meu celular, porque eu gravo no celular, e se o vídeo sair com um áudio um pouco estranho, saibam que é por conta desse teste, tá? Porque hoje eu estou gravando sem microfone. Bom, o que eu quero falar com vocês sobre essa questão da moralidade? As pessoas, elas costumam falar desse moralismo, ou desse falso moralismo, ou então falar dessa moral e bons costumes, né? Falar dessas questões relacionadas à tradição da família brasileira, a família tradicional brasileira e a moral da família tradicional brasileira, enfim. Por que eu estou falando disso com vocês? Porque a moral é um conjunto de coisas que a gente definiu, que a gente entende que é certo, que a gente entende que é um costume adequado e segue isso como um padrão, como um caminho, como uma diretriz da nossa vida. Então, gente, a moral é esse agrupado de coisas que vão nos dando um direcionamento e, digamos assim, uma maneira de se posicionar na vida. Na psicanálise, a gente entende que as questões morais, elas são como se fossem uma lente, sabe? Imagina que a moral é uma lente que fica diante dos nossos olhos. Ela faz com que a gente olhe para a realidade de uma determinada maneira. É como se essa lente tivesse um agrupado de informações que nos faz olhar o mundo através dela, e por conta desse olhar que através dessa lente, né, a gente enxerga as coisas, o nosso olhar ele fica viciado no que essa lente nos mostra, né? E essa lente, como ela está diante dos nossos olhos, ela é não uma barreira para enxergar a realidade como de fato ela é, mas sim algo que faz com que a realidade fique um pouco preenchida com outras questões, com outros valores, que às vezes são valores que a gente conheceu dentro do seio familiar, são valores que a gente conheceu dentro do meio social ao qual a gente está inserido, ao qual a gente convive, enfim. Então esses valores, eles dizem respeito não a essa realidade em si, mas dizem respeito às coisas que eu acredito, a esses meios sociais onde eu geralmente costumo habitar. São valores que, de uma certa maneira, eu acabo internalizando, né? E eu aprendo esses valores com outras pessoas, adquiro esses valores com outras pessoas e acabo internalizando esses valores, ou seja, pego esses valores para minha realidade porque eu acredito neles. O fato é que nem todo mundo compartilha os mesmos valores. Ou seja, aquilo que eu acredito, aquilo que é importante para mim, aquilo que é moral e é um bom costume para mim, pode não ser para o outro. Eu estou tentando dizer que a moral, ela não é algo ruim. Não é ruim a gente ter moralidade. A questão é que a moral é esse conjunto de coisas que a gente aprende no dia a dia, que a gente vai internalizando no mundo e que nem sempre a gente compartilha com o outro. Então eu não posso acreditar que esse valor que eu tenho internalizado, que esse valor que me guia e que me dá essa maneira de olhar o mundo, seja um valor adequado ou seja um valor ideal para todas as pessoas dessa realidade ao qual eu vivo, ao qual eu compartilho com as pessoas. E aí eu acho que o trabalho da psicanálise é esse: fazer com que as pessoas que se utilizam da psicanálise consigam minimamente limpar essa lente, né, para que esse contato com a realidade seja um pouco mais possível, para que a pessoa consiga olhar para a realidade e enxergar a realidade de uma maneira um pouco menos influenciada por essa lente que fica diante dos nossos olhos a todo momento. Essa lente é uma lente que a gente não tira nunca, é uma lente que a gente nunca vai conseguir tirar. Então o trabalho da psicanálise é fazer com que a pessoa olhe um pouco para essa lente e fale, talvez essa lente esteja um pouco sujinha,
talvez os seus relacionamentos estejam também um pouco influenciados por conta dessa maneira como você olha o mundo, que é através dessa lente. Vamos então tentar limpar um pouco essa lente para a gente ver se a gente consegue olhar para essa realidade de uma maneira diferente, fazer com que as suas relações fiquem mais sadias, enfim. Eu acho que a questão da moralidade precisa ser pensada porque muitas das vezes a gente tenta impor as coisas que a gente pensa, né, impor os nossos pensamentos, impor as nossas crenças, impor os nossos ideais para o outro. E a gente esquece que o outro é outro, né? A gente esquece que o outro tem as vontades próprias. O trabalho da psicanálise vai por esse caminho, fazer com que a gente consiga sair um pouco do eu para entender que existem outros tantos eus aí no mundo que também têm as suas questões, precisam ser compreendidos e que, enfim, nossas crenças nem sempre vão condizer com as crenças que esse outro tem, mas sim, é possível viver em harmonia, é possível conseguir conviver com o outro, é possível ter valores e deixar que o outro tenha valores e, né, enfim, viver nesse meio. E eu tô vendo que meu celular tá caindo de novo. Gente, esse celular caiu já 3 vezes, 2 vezes, sei lá, mas caiu. O trabalho da psicanálise é isso, fazer com que a gente entenda que cada um tem o seu pensamento, que às vezes a gente enxerga essa realidade por meio dessa visão que é um pouco influenciada por essa lente que nós temos diante dos nossos olhos, mas enfim, a partir do momento que a gente passa a perceber essa lente, a partir do momento que a gente passa a perceber que o mundo que fica além dessa lente é um mundo que inclui outros pensamentos e outras crenças, outros valores, aí sim a gente consegue viver de uma maneira mais adequada e aí sim a gente consegue se relacionar com o outro de uma maneira mais possível, ok? Bom, gente, então é isso que eu queria falar com vocês. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, chama seus amigos para se inscrever, não se esqueça de se inscrever também no canal. Eu vejo vocês na semana que vem com mais um vídeo e até lá!